Uma inexperiente agente federal em formação caça um caçador de mulheres. Do outro lado, um outro assassino une os extremos da violência e da selvageria, a arte e a sofisticação. Um dos maiores clássicos da literatura policial e da literatura de horror contemporâneas. Nesse vídeo, vamos falar de O Silêncio dos Inocentes e eu espero que você não tenha medo do escuro. Antes de mergulharmos no drama do FBI e na sua busca por monstros reais e imaginários, não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações em caso de novos vídeos e, se gostar, deixar o seu like e indicar esse vídeo a leitores de Thomas Harris ou a apreciadores de histórias de suspense, de romances policiais ou então de tramas que envolvam assassinos em série e dramas procedurais. Publicado em 1988, O Silêncio dos Inocentes consolida a carreira de jornalista e de escritor do norte-americano Thomas Harris. Ele já havia publicado 2 livros antes deste. O primeiro, Domingo Sangrento, em 1975. Uma trama que virou filme 2 anos depois. No enredo, um grupo de terroristas tenta atacar um importante evento esportivo. Um ataque que precisa ser impedido pelas autoridades. O segundo livro foi publicado em 1981 e nele, O Dragão Vermelho, Thomas Harris detalha a caça a um assassino em série obcecado por William Blake pelas suas pinturas. Nesse livro, ele cria um célebre personagem, um investigador do FBI chamado Will Graham, um investigador que possui uma capacidade intelectiva afiada e uma imaginação riquíssima, que permite a ele entrar na mente dos assassinos que ele procura. Para buscar esse assassino obcecado por Blake, ele precisa de uma consultoria especial. E essa consultoria envolve visitar um dos presos por ele mesmo anos antes, um psicólogo canibal chamado Hannibal Lecter. Nesse livro, Hannibal, o célebre vilão, tem um papel menor, raramente participando diretamente da trama principal do romance. Isso só aconteceria na obra seguinte, O Silêncio dos Inocentes. Nessa, Thomas Harris substitui um herói masculino, Will Graham, por uma personagem feminina, uma jovem agente do FBI ainda em processo de treinamento. Seu nome, Clarice Starling. A principal trama do romance envolve um outro assassino em série chamado Buffalo Bill, um homem que caça, aprisiona, assassina mulheres e então retira partes da sua pele, por razões que ficarão descritas e que serão detalhadas no decorrer da trama. Para encontrar esse assassino, Clarice, assim como Will no livro anterior, precisa de uma consultoria especial. De um lado, tem o seu mentor, o seu professor, o agente federal Jack Crawford, um outro personagem célebre nas narrativas criadas por Thomas Harris, e do outro lado a consultoria de Hannibal Lecter. Agora sim, um personagem que tem uma importância maior e que, não raro, acaba roubando a cena de outros personagens durante a narrativa. Eu vou destacar aqui 2 qualidades, 2 características, 2 elementos que são centrais ao Silêncio dos Inocentes e que são definidores para a importância e a qualidade desse livro. Obviamente, esses 2 elementos têm a ver com os seus 2 protagonistas. Primeiramente, Clarice Starling, uma heroína fascinante, inteligente, perspicaz, ousada e, acima de tudo, altruísta, que de um lado precisa lidar com a caça a esse assassino em série e do outro lado com os problemas que envolvem a sua formação, os exames finais, a pressão de professores, a concorrência nas fileiras do FBI e com a compreensão de que, se para ela justiça, lei e salvar inocentes é essencial, infelizmente, esses fatores não são aqueles buscados por boa parte dos agentes carreiristas que estão tanto dentro do FBI como também em outros departamentos governamentais. Thomas Harris é afiado em dramatizar o peso das instituições e a pressão que uma sorte específica de personagem sofre ao seguir a lei e ao buscar a salvação de vítimas. É o caso de Clarice Starling. Nessa literalidade
literal e verdadeira jornada da heroína, Clarice é obrigada a 2 vezes descer ao inferno. Primeiramente, ao porão do manicômio onde está Hannibal Lecter, ele mesmo uma figura demoníaca e um tanto luciferiana. E em segundo lugar, ao porão de Buffalo Bill, os claustros terríficos em que ele aprisiona, assassina e executa a sua tarefa maligna. Essa jornada ao inferno e essa jornada noite adentro, alma adentro, pesadelo adentro, é o que vai articular boa parte da gradação dramática desse romance, que tem em Clarice Starling a sua grande heroína, a sua grande paladina. Nós entramos nesse livro e nós acompanhamos o desenvolvimento do enredo a partir da percepção dela e da sua visão, tanto a respeito do que é ser uma mulher jovem numa profissão essencialmente masculina e patriarcal, especialmente numa época em que o machismo e o preconceito com respeito à participação de mulheres ou a presença de mulheres ocupando cargos essencialmente masculinos é central e gritante. Um romance feminino e sob um certo aspecto feminista, O Silêncio dos Inocentes é um dos grandes dramas a apresentar uma heroína admirável, forte, audaciosa e corajosa. Uma heroína que vai raptar a imaginação de boa parte dos leitores. O segundo personagem que faz a mesma coisa é ninguém menos do que Hannibal Lecter, um personagem que é considerado por muitos se não o maior vilão de todos os tempos. De um lado, você tem um psicólogo, um médico, um esteta, um homem que possui uma incrível capacidade imaginativa e mnemônica, afinal, seus recursos mentais são os únicos recursos que ele pode contar no seu claustro de 8 anos. Por outro lado, Hannibal compreende o que há de mais vil, de mais selvagem, de mais violento na espécie humana. E justamente essa sobreposição entre violência e selvageria e refinamento e sofisticação, é esse contraponto que é responsável por Hannibal significar um dos personagens mais memoráveis da literatura contemporânea. Embora Clarice Starling brilhe nesse livro, Hannibal Lecter também é responsável por boa parte das principais lembranças que nós temos a respeito dessa narrativa e também por boa parte dos seus sustos, ao lado de Buffalo Bill, um personagem terrível, assustador, ao mesmo tempo patético e trágico. Do ponto de vista estilístico, Thomas Harris faz uma coisa muito interessante. Nós temos aqui um narrador em terceira pessoa, um narrador pretensamente neutro, um narrador cinematográfico, afiado e fluido, que mostra capítulo após capítulo os detalhes da investigação, o crescente de tensão e a contagem regressiva por buscar e salvar uma vítima de Buffalo Bill. Por outro lado, em alguns momentos estratégicos do seu livro, Thomas Harris adiciona percursos psicológicos, viagens mentais, jornadas imaginativas, tanto pelos traumas quanto pelas lembranças de Clarice. Também pelos vastos recursos mentais de Hannibal Lecter e pela paisagem mental terrífica, insólita, amedrontadora de Buffalo Bill. Essa intersecção entre uma narrativa absolutamente objetiva e afiada, com remissões poéticas e psicológicas, é um dos grandes charmes da prosa de Thomas Harris e um elemento central aos seus próximos livros. E é claro que nós não poderíamos deixar de fora a versão cinematográfica de O Silêncio dos Inocentes, produzida e lançada 3 anos depois da publicação do romance, em 1991, com direção de Jonathan Demme, trazendo Jodie Foster e Anthony Hopkins nas peles dos seus personagens principais. Esse filme é um clássico cinematográfico, uma das raras obras que garantiu 5 principais prêmios da Academia, ganhando o Oscar de melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, melhor atriz e melhor ator. Para boa parte daqueles que adoram o cinema de suspense, O Silêncio dos Inocentes compreende boa parte dos recursos cinematográficos essenciais para produzir medo e para fazer com que boa parte dos pesadelos da audiência sejam alimentados. Nele, Jonathan Demme mostra pouco e justamente ao mostrar pouco, dá espaço para a imaginação dos espectadores ir longe.
no que diz respeito a uma trama que une os tabus da violência, do assassinato, do canibalismo, entre outros tópicos não muito indicados a pessoas mais sensíveis. Aos que desejam acompanhar o que aconteceu com Clarice Starling depois de O Silêncio dos Inocentes, eu indico a série da CBS que acabou de estrear chamada Clarice. Nela, Rebecca Bridges dá continuidade ao trabalho de Jude Foster na pele de Clarice Starling. É uma série centrada nessa heroína e nos desafios que ela vivencia um ano depois dos eventos narrados em O Silêncio dos Inocentes. Por questões jurídicas, a série não pode nem apresentar, nem citar Hannibal Lecter nominalmente, o que curiosamente acaba sendo positivo. Ao deixar de lado o fascínio óbvio que o personagem Hannibal exerce sobre as audiências, a série pode se concentrar em Clarice Starling, na complexidade dessa personagem e no que é essencial, já no romance de Thomas Harris: a busca por salvar inocentes, por cumprir a lei, por fazer justiça. E nos primeiros 2 episódios, a Clarice de Rebecca Bridges faz isso muitas vezes. Eu gostei muito desses primeiros 2 episódios. Se você está acompanhando a série e quiser conversar, deixa aqui nos comentários o que você acha, tanto do trabalho dela na série Clarice, como também a respeito do romance de Thomas Harris e desses personagens incríveis. No Brasil, eu recomendo 2 edições para O Silêncio dos Inocentes, uma publicada recentemente, com nova capa e novo projeto gráfico, além de uma introdução assinada por Rafael Montes e publicada pela editora Record. A segunda edição, confesso, é a minha favorita e é também uma edição que tem a participação da editora Record, que tem os direitos dos romances de Thomas Harris no Brasil. Essa edição foi lançada na década de 90 dentro da coleção Super Sellers, que publicou uma série de outros clássicos instantâneos por aqui. É uma edição em capa dura, papel amarelo e tem aquele cheiro que faz você lembrar a sua primeira leitura e a sua primeira experiência nesse reino de pesadelos que é o universo criado por Thomas Harris. Nas próximas semanas eu vou falar dos outros 2 livros dedicados a Hannibal, um deles que também dá continuidade à história de Clarice Starling. Então volta aqui para conferir esses vídeos nas próximas semanas. Se você quiser conversar comigo a respeito de Thomas Harris e O Silêncio dos Inocentes, me puxa no Twitter. Se você quiser mais conteúdos como esse a respeito de literatura, a respeito de escrita criativa ou de organização pessoal, me segue no Instagram. Segue aqui o link para O Silêncio dos Inocentes e também os links para as minhas páginas pessoais, se você quiser saber mais sobre os meus projetos, os meus livros e os meus cursos. Fiquem bem, fiquem em casa. Se saírem, usem máscara. Pensem em vocês, pensem também nos outros. Um abraço e o desejo de que vocês fiquem bem, de que vocês tenham bons sonhos longe dos pesadelos, no silêncio dos cordeiros ou então no silêncio dos inocentes. Boas histórias.